Oi, eu sou a Renata, enfermeira brasileira, atualmente registrada e atuando aqui na Irlanda. E esse é o projeto Enfermeiros pelo Mundo, uma série de lives trazendo experiências, vivências, diferenças de enfermagem de enfermeiros atuando em outros países. Vamos para o episódio de hoje? Oi! Oi, tudo bem? Tudo bem, querida? Como é que você tá? Tudo bem, você me escuta bem? Tudo bem, tá tudo ótimo. Ah, então tá bom. É que eu Como tô. é, como é que tá o Samuel? Ah, tá aqui, sem sinal. Trabalho de guarda. Ai, que bom que tá dando tudo certo. Ele tá praticando isolamento social. Tá com É, 38 semanas? e 4 dias. Ah, daqui a pouco chega. Quase regressiva, né? 10 dias, se for pela data provável do parto. Vamos 10 ver. dias. Tá ansiosa? Tá nervosa? Eu tava mais, acho que agora eu tô de boas. Porque veio a contagem regressiva, daí eu tô assim, nossa, em 10 dias tudo muda. É o primeiro filho? É, primeiro. Ai, parabéns. Que Obrigada. felicidade. Brisa, vamos começar. Lembrando que a gente tem 1 hora Tá, por conta do Instagram, mas se a gente precisar, se a gente quiser falar mais coisas, a gente pode renovar, a gente faz uma outra live sem problema nenhum. tá bom. Quero começar com você dizendo um pouquinho quem é a Brisa, como que você foi parar aí na Alemanha, o que que você foi fazer aí, da onde surgiu a ideia de validar o seu diploma aí na Alemanha, e Uhum, só contar um pouquinho de você mesmo. tá bom. Então, assim, bem resumidamente, eu sou Brisa, eu me formei em 2008 pela USP de Ribeirão Preto. De lá para cá, eu fiz 6 pós-graduações e Nossa, gosto, né, ainda bastante de estudar, então eu fui fazendo uma e outra e tal. Mas, enfim, daí no Brasil eu trabalhei a maior parte na estratégia saúde da família, né? uhum, E também, mas também em hospital, onde foi, na verdade, o meu último emprego. Eu era gestora de uma central de material. legal. Hospital Público Estadual de. Hospital Público, não, Hospital Estadual do Servidor Estadual lá de São Paulo. E lá eu, então, fazia essa gestão da central de material e fazia alguns plantões também na emergência. E Uhul! é, assim, tava tudo bem, na verdade, na minha vida profissional, assim, tava bem satisfeita, gostava muito do meu trabalho, tanto também quando trabalhei com a estratégia de saúde da família, que foram quase 7 anos de experiência em diferentes lugares, mas a maioria lá em São Paulo mesmo. Eu Uhum. trabalhei na Brasilândia quanto na UBS da Sé, lá e também em São Bernardo, onde foi meu primeiro emprego. Ah, meu marido é de São Bernardo. É, é É, concurso que eu passei, o meu primeiro concurso e o primeiro emprego lá foi lá no Planalto, no bairro Planalto, talvez ele conheça. bairro Planalto, Lucas. Conhece. Então, tava tudo bem assim na minha vida profissional, nada a reclamar, para dizer a verdade, gostava muito. Só que por ser gestora, meu horário assim era quase 12 horas dentro do hospital, né? De segunda a sexta, Nossa. era das 7 às 19. E o hospital lá do servidor, ele fica na Vila Mariana e eu morava na região do Morumbi, lá em São Paulo. Então, todo o trajeto que eu tinha que fazer de carro era muito. Então, era 12 horas de trabalho, mais umas 2 no trânsito. Nossa. Daí tinha isso e tinha meu esposo, que também estava bem na vida profissional dele, mas ele também trabalhava em Alphaville. Então, todo dia ele tinha que ir para Alphaville. Então, assim, mais por conta dessas coisas de trânsito, sabe? Da gente Hum. sempre muito ali naquela vida meio louca, né, que é de São Paulo. E ele tinha bastante essa vontade de vir para a Europa ou algum lugar que ele já tinha tido a experiência também. Uhum. Daí ele me falando, né, ai, vamos e tal. Só que eu não estava muito convencida. Comecei a ver, né, e a gente tem um grande casal de amigos que está aqui na Alemanha já. Uhum. Daí eles falavam também pra gente, daí eu comecei a pesquisar e vi que a Alemanha precisava muito de enfermeiro, né? Porque eu falei, só vou se eu conseguir ser enfermeira lá. Claro. Possibilidade de sair da minha profissão. Daí eu comecei a pesquisar e vi que estava realmente precisando muito, que tinha a chance, né? Eu falei, a gente pode ir. E o meu esposo, ele tem a cidadania portuguesa.
Ai, eu Ia pra... tenho tanto ódio de vocês, tá? Eu tenho tanta inveja. Daí, então, a gente tinha, assim, as condições para vir, né? Daí a gente decidiu, na verdade, a gente ainda não tinha nem casado na época, quando a gente decidiu, a gente falou, bom, temos que casar, então. A gente morava Sim. junto. Daí a gente casou, conseguiu fazer tudo lá em São Paulo, que a gente tinha que colocar nosso apartamento para alugar, essas coisas, né? E Uhum. daí a gente resolveu as coisas assim em 4 meses. Eu sei que a gente casou no final de outubro, no começo de dezembro a gente estava aqui. Nossa. Bem corrido, assim. Eu falo até que minha lua de mel acabou sendo aqui, né? Quando eu cheguei. Ah, gente, a lua de mel na Alemanha. Verdade. Básico. Então, isso foi em dezembro de 2016. Então, vai fazer 4 anos agora, né? Em dezembro. Sim. Então, a trajetória foi essa. Daí, cheguei aqui. Ai, E que delícia. daí, quando cheguei aqui, eu fiz todo o processo de validação sozinha. Quer que eu conte? Então agora a gente vai entrar então, na parte de processo de validação. É. Você vai me ter como se eu fosse uma completa. Na verdade, eu sou, tá? Completamente leiga no assunto, porque eu realmente não sei como é que funciona para a Alemanha. Eu tenho alguns insights aí sobre a Canadá, sobre Estados Unidos, mas a Alemanha realmente eu não sei nada, eu tô muito curiosa. Então, assim, Brisa, eu sou enfermeira, eu moro no Brasil, tenho muita vontade de ir para a Alemanha, não sei por quê, porque eu quero ir para a Alemanha. Qual que é o primeiro passo que eu tenho que ter? Eu diria que aprender alemão. Ai, Brisa, olha. É. Agora você vai contar, é difícil? É porque é o meu maior empecilho, assim, porque eu já pensei em ir para a Alemanha, realmente, validar o diploma. Mas quando eu vejo que tem que aprender o alemão, eu já, tipo, Não, é difícil, mas não é impossível. Só que é, assim, ao meu ver, um idioma que requer tempo, sabe? Não vai entrar na sua cabeça em 3 meses. uhum, Requer tempo e requer estudo, assim, eu acho que constantemente, porque não é como o inglês que a gente está habituado, que a gente vê filme, né? Vê as coisas alemão, você nunca ouviu. Não tem nenhuma banda que você fala, ah, vou ouvir porque é legal em alemão. Difícil. bem difícil. Então assim, e eu vim sem saber absolutamente nada, nada mesmo. E aprendi tudo aqui. Então, assim, eu falo por experiência própria que não foi impossível. Só que teve um tempo, entendeu? Ainda mais porque o meu aprendizado foi, eu tive que trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Agora, Sim. se você só estuda, É talvez, melhor. talvez você vai ter menos tempo. Mas Uhum. depende muito de pessoa também, porque para mim eu optei por isso de estudar e trabalhar porque não estava rolando só estudar. Porque se Uhum. você não vê o idioma na prática, daí Exato. por que usa isso? Uhum. Mais ou menos E, assim. e aí na Alemanha o idioma ele é requerido de primeira mesmo ou é que nem na Inglaterra? Você pode provar o idioma no decorrer do processo? Não, para ser enfermeiro, né, aqui, eu não sei se você sabe também que aqui o curso de enfermagem não é reconhecido como um curso universitário. É, eu fiquei sabendo. É um curso técnico que eles chamam de Ausbildung e ele é feito em 3 anos. Hum, Apesar de agora tem uma faculdade de enfermagem já e tal, é um projeto que eles têm de transformar em faculdade e tal. Só que por enquanto é o Ausbildung mesmo, que é em toda a Alemanha. E uhum. quando você vai fazer o processo, eles não falam assim, olha, me dá seu certificado aí de alemão, nível B2 já, que é o B2, que é o exigido. Não, na verdade, eles só querem esse certificado no final do final de tudo. Ah, que bom. Só que assim, né? Como é que você vai começar um processo que no meio desse processo vai ter um estágio, provavelmente, que você vai ter que fazer, ou a prova em alemão, sem saber o idioma? Nada, é verdade. Então, assim, não é exigido, mas ao meu ver é recomendado que Com você já certeza. tenha esse nível, pelo menos o B1 ou o B2, E entendeu? esse B2 ele é um intermediário, eu diria. Ele é um nível. O intermediário de idioma é quando você conclui o intermediário, porque daí quando já vai para o nível C, que é o C1, C2, já Uhum. é o nível avançado. Tanto que o C1 é o nível que é exigido para você fazer um curso universitário, por Uma exemplo. faculdade. É, Entendi. Então, o primeiro passo, eu diria, então, é nem que seja autodidata ali, ter uma familiaridade ali com o alemão, alguma coisa. começar a aprender o alemão, com certeza. E por conta da demanda que está tendo,
de bastante enfermeiros aqui para a Alemanha. Tem até uma professora, doutora, que foi que eu fiz a minha primeira live, que é a Ludmilla, que Hum. ela tem um curso específico para profissionais de saúde, que é alemão para Hum. enfermeiros. Ela tem um Instagram para isso também. E ela faz já voltado para a área de saúde, principalmente para enfermeiros. Então, isso é muito bom também, porque daí você vai aprender o vocabulário, tudo, a linguagem do seu dia a dia, o que vai te ajudar, né? Nossa, que legal. Alemão para enfermeiros, tu disse. Alemão para enfermeiros. Esse é o Instagram do curso dela, né? Mas ela é Lud Fonseca. E Legal, é o gente. curso dela. Ela é professora doutora, fala alemão há muitos anos já. E tá ajudando bastante enfermeiro que tá vindo para cá. Mas Nossa, que eu legal. ela depois só. E deixa eu te perguntar uma coisa, por curiosidade minha mesmo. Aí na Alemanha, eles falam inglês ou eles são mais patriotas, assim, de tem que saber realmente o alemão para falar com eles? Ou se tu consegue se desenrolar, assim, com o inglês? Renata, no dia a dia, se você quiser, e se você morar em cidades como Berlim, Frankfurt, Colônia, Düsseldorf, né, grandes centros, Munique, você vai conseguir falar inglês, talvez, né? Você vai numa padaria, no Hum. mercado, tudo, eles vão saber falar. E apesar que eles falam, não, eu não sei falar, e quando você vê, eles falam melhor que você. É igual os franceses. Só que no lugar de trabalho, sem chances. Mas olha, sem chances É nenhuma. alemão mesmo. Não... É alemão, é alemão. Tanto porque tem muitos estrangeiros que trabalham também, né, junto com você. É claro que você vai trabalhar com alemão, mas às vezes você vai trabalhar com pessoas do Irã, sei lá, da Rússia, Uhum. né, diferentes países, Filipinas, tem muito. E eles vão geralmente falar com você então em alemão, É. entendeu? Mesmo que seja o alemão dos estrangeiros, né, que a gente fala. Aquele alemão portuguesado, né? Vai ser em alemão. Então, assim, o primeiro passo mesmo, eu acho que é começar a aprender o idioma. Quanto antes você consegue aprender, melhor vai ser o seu desempenho aqui. Legal. Então, vamos supor que eu me dediquei, eu tô com o alemão assim, consigo assistir umas séries em alemão e já entendendo, e já quero começar o meu processo, porque já tô querendo ir para a Alemanha. É. Que eu faço agora, Brisa? Daí você tem que juntar os documentos, né? Os mais importantes, né? Os que vão te pedir de primeira serão o seu diploma universitário, o seu histórico escolar da universidade, e eles vão pedir, então, as suas experiências profissionais. Que no Brasil a gente vai ter a carteira de trabalho. Uhum. Não vai funcionar muito bem. O melhor é que você tenha a carta dos seus empregadores, dos seus antigos empregadores. E que nessa carta contenha sua função, é, as atribuições que você teve no seu trabalho, a carga horária, de quando a quando que era, quantas horas por semana, tudo. Uhum. E quanto tempo você ficou. Você tendo carta dos empregadores de cada um, né, que você teve, nossa, isso vai te valer muito, porque alemão gosta de uma burocracia. E eles gostam de tudo descrito, sabe? Tudo certo. Uhum. Então, você, né, estando no Brasil, você vai atrás dessas cartas dos seus antigos empregadores. Se você é alguém recém-formado, vai onde você fez os estágios, por exemplo, pega, né, tudo que você realizou nos estágios e tal. E daí você tem que fazer aqueles negócios de validação aí, autenticação que fala no Brasil, né? É Faz a... uma. Tu sabe se eles requerem a apostila de Aia? Eu acho que sim. Hum. Se tá no Brasil. Mas assim, ó, os meus não tinha. E eu, assim, traduzi e validei aqui, fiz autenticação no cartório daqui e valeu. Legal. E é um Então, acho que. sistema online, Brisa, que você envia esses documentos ou é por correios também, que nem na Irlanda? Não, então, é assim. Tem um portal de reconhecimento de diploma aqui. E Uhum. no criei lá para falar só disso, eu até coloquei como explorar esse portal, eu explico direitinho como que você coloca. Porque vai depender do estado que você vai se aplicar, do local, da região. Hum. Então, assim, você vai vir para a região de Colônia, vai ser um local, mas se você for para a região lá de Berlim, vai ser outro. Então, você primeiro vai ter que saber para onde que você quer ir, né? E daí vai ter lá, falando, então você vai ter que mandar para esse endereço e tal. Às vezes tem até um e-mail, mas você tem que mandar por correio. Tudo por correios, então.
Só que todos os documentos é assim, você vai mandar só a cópia traduzida e autenticada, não manda nada original. Original. É, Legal. aí você manda Então, primeiro. então por aí você aplica meio que por distritos, então, que nem acontece nos Estados Unidos, você aplica por estado. Sim. É, E tu sabe me dizer mais ou menos assim, tipo, porque eu posso não estar familiarizada, mas alguém aí pode estar já num conhecimento mais avançado, de dizer assim, qual distrito alemão você acha que é mais fácil ou melhor, ou que na uhum. sua opinião seja tenha um melhor salário, porque eu acho que, assim como nos Estados Unidos, também pode diferenciar um estado para o outro em relação a essas Ah, pré-requisitos de pagamento, né, de salário. Então, assim, se tu puder dar a tua opinião. aham. Então, na minha opinião, no meu estado onde eu morava até então, que era em Koblenz, lá é o estado de Highland-Falls, que é tipo a Renânia-Palatinada em português. Ah, não foi complicado fazer conhecimento. Só que eu já ouvi experiências de pessoas, por exemplo, que era do estado de onde que era? Eu acho que era de Hessen, que é de Frankfurt, que daí já foi mais complicado. Pessoas lá da Baviera, então lá perto de München, que daí era que foi também mais complicado. Então, eu não sei dizer, mas um Uhum, fácil. Eu acho que talvez depende um pouco da demanda do local, porque sim. eu sendo uma pessoa que avalia essas coisas, se tivesse maior demanda, eu ia falar, nossa, vem logo. Talvez o lugar onde tenha pouca procura, né? Porque às vezes as pessoas vão para para os centros maiores, tipo as capitais ou as cidades maiores. Então, às vezes eles querem aplicar porque querem morar em cidade grande, mas às vezes nas cidades pequenininhas ali estão precisando e talvez eles até facilitem, né? É, também, mas isso assim, é um total achismo meu, tá? Sim, Não posso sim. afirmar. E com relação a salário, lá no Instagram que eu criei também, que é esse que a gente tá, aliás. Aí tem um destaque que eu coloquei até que eu faço uma simulação de local e salário e tudo mais. Mas o que eu já observei, muita gente já falou que no norte é um pouco menor o salário, mas isso com relação à Alemanha toda e a todas Uhum, as regiões, que no norte é um pouco menor do que a parte sul. entendi. Falar. Mas em média, assim, o salário sempre vai variar entre uns 2.600, 2.700, né, até uns 3.500. Há vagas que coloca lá 4.500. Só que são vagas que geralmente vai te exigir uma especialização ou então um tanto de experiência na área aqui na Alemanha. Entendi. Então, não conheço ainda ninguém que pegou Tem uns esse salário. 4.500. Varia E, bastante. da, e aí é que nem no Brasil, tipo, você tem contrato com salário mensal ou é que nem aqui na Irlanda que você é pago por hora? Então, você tem alguns tipos de contrato aqui que você pode fazer, né? O part-time, que é o Teilzeit, que eles falam aqui, ou então o Vollzeit, que é o full, né? Uhum. Full-time. E daí são 35 horas o primeiro? Não, não sei. Não, é 20 a 30 ou quando é part, e quando é full é 35, 40 horas. E você recebe mensal aquele salário e de acordo com as suas horas, você vai fazer essas horas semanais, né? Entendi. Mas a hora do enfermeiro aqui, então, vai variar de acordo com esse que eu tinha te falado antes, né? De 2.700 a 3.500. Mas eu não sei fazer o cálculo agora, mas isso dá mais do que 18 euros por hora. Tá bom. É. É um salário bem digno, eu diria. Ah, eu acho que sim, sabe? Porque eu tenho uma filosofia, assim, que você escolhe ou ser enfermeiro ou ser rico. É, Mas não é dá. verdade. É mais que verdade. Porque eu acho que a nossa profissão, ela acaba se pagando com outras coisas também, né? Principalmente se você tem amor pelo que você faz, é mais do que o dinheiro, né? Que acaba pagando o nosso Com salário. certeza. Com certeza. Mas não é algo também que você tem que trabalhar em dois locais para viver, entendeu? Como no Brasil. No Brasil, muitas vezes as pessoas têm dois empregos, às vezes até três. Eu já tive dois empregos no Brasil por muito tempo.
Mas aqui não tem nem condições de fazer isso porque os plantões, eles são muitos distintos, assim. Você não vai ficar sempre fixo num plantão só. Então vai ser difícil você conciliar em dois. E o tanto de imposto que você vai ter que pagar para ter dois empregos, nem compensa. É igual aqui. Bem caros, mas pelo menos são bem aplicados, né? A gente vê retorno, né? Uhum, Dos impostos. É isso que importa, né? sim. Mas eu acho que eu não falei tudo da validação ainda. Então daí eu enviei os documentos pro conselho de enfermagem ou é pro algum outro órgão? Então, como eu disse, cada estado vai ter esse local, né? Que é vamos dizer assim, um escritório de validação. É isso, mas não é próprio da enfermagem, tá? Não é específico Entendi. para enfermagem. Então, você vai mandar para esse local e eles vão avaliar. E daí, no meu caso, por exemplo, eu mandei em maio do ano passado. Eu mandei, acho que no começo ou no final de maio. Mas eu mandei em maio. Mandei em maio e fiquei esperando um mês para vir uma resposta. Por quê? O que eu estava esperando nessa resposta? Que eu sabia que é uma resposta que é uma carta que eles mandam. E eles me falassem, então, a gente viu aqui, né, todos os seus documentos e você vai ter que fazer tantas horas de estágio, tantos meses de estágio em tal e tal local. Eles falam quanto tempo e em qual setor. Hum, Eles falam, tipo, ó, te falta aqui pediatria, sei lá, ortopedia. Eles que vão te falar. E vão falar, e a gente te sugere, então, que você faça 10 meses, né, distribuído nesses locais. Então, também uma outra opção que é ou você faz uma prova oral e escrita em alemão, como se você tivesse o curso de enfermagem aqui. E para essa prova, tem até uns cursos preparatórios, principalmente em cidades maiores. Tem curso oferecido pela Cruz Vermelha, por exemplo, de 10 blocos, que eu acho que são entre 2 e 4 meses esse curso, de fim de semana e tal, que você pode fazer, e daí você opta por essa parte, então, de fazer a prova e não faz o estágio. Daí, a partir do momento que chegou essa carta, e esse estágio também, geralmente ele é de 6 meses a 2 anos. Não pode ser mais do que 2 anos, porque daí então você faz o curso de enfermagem aqui, né? Que são 3. exato. Mas menos de 6 meses também geralmente não é. Então, tem, né, essa opção e você vai ter que falar, me decidi pela prova, me decidi pelo estágio. Só que o estágio você vai ter que ir por si só, você vai ter que escrever para os hospitais e falar, ó, tô precisando de estágio, né? Recebi essa Uhum. carta. E o hospital vai te aceitar, porque vai ter que ter, ou não, né? Vai ter que ter uma pessoa para acompanhar você. Supervisionar. Isso. E no final do estágio, você também vai ter que fazer uma prova oral e uma prova prática. Então, eu estava esperando esse tipo de resposta para mim, porque, né, eles avaliaram o meu documento e Uhum. esperando. Ai, peraí. Da gestante de 38 semanas Respira, falando. pelo amor de Deus. Então, aí, fiquei esperando um mês e nada. Daí eu falei assim, quer saber? Vou mandar, então, uma carta para eles, né? Um e-mail, na verdade, que eu já tinha um e-mail que eles receberam. Porque quando você manda, você recebe pelo menos uma carta falando, ó, recebemos, vamos avaliar. Né? Então, eu tinha um e-mail da pessoa que estava cuidando do meu processo e escrevi para ela, olha, faz um mês que eu mandei, eu não tenho nenhuma resposta, tô perdendo oportunidades de emprego. Botando uma pressãozinha básica neles, né? Eu coloquei assim, meti bem um louco, sabe? Ah, Porque mas tem que ser. mas eu trabalhava já como cuidadora num lar de idosos. E daí eu falei, e na verdade eles só estavam esperando que eu conseguisse a minha validação para eu ser enfermeira. Uhum. Então, verdade. Daí eu mandei e depois de uma semana, assim, ou menos, ela me escreveu falando: olha, a gente ainda não fez a sua avaliação, não te deu um retorno, porque tá faltando alguns documentos. E eu antes de enviar, eu fiquei, não, como assim alguns documentos? Porque eu sabia todos, eu sabia o passo a passo, assim, de trás para frente. Aí, por que que eles Daí, não informaram antes, né? eu falei, quais documentos? Dela, então, seria os seus antecedentes criminais, o seu atestado médico de que você é apta, né, para exercer a profissão de enfermeira, o seu certificado do B2, só que daí é a única coisa que eles pedem em original. Depois eles Uhum. dão o seu certificado e algo que comprove o seu reconhecimento de diploma na Itália.
Daí, a parte que eu não contei ainda. Porque, na verdade, essas coisas que eles estão pedindo, eles pedem no final de tudo, sabe? Sim. Que não fazia sentido, porque tanto antecedentes criminais, o atestado, eles valem por 3 meses só. Então, por isso que eles pedem no final do processo. Uhum. E o reconhecimento da Itália, que é assim, quando eu me formei, eu fiz o processo por empresa também para ir. Itália. Só que eu nunca fui para Itália, nem para nada, nem para entrevista, nem nada, mas acabei reconhecendo meu diploma lá. Podia Só voltar, né, Brisa? Pra conversar sobre a Itália. que eu reconheci lá na Itália, e quando você reconhece lá, tem uma validade de 2 anos. Então, isso foi em 2010. E tinha uma Nossa. 2 anos que foi de 2012. E eu nunca tive nenhum certificado, nada. A única coisa que eu tinha é colocar meu nome no Google, daí ia lá para o Diário Oficial da Itália, que é a Tava Gazeta lá. Oficial. Estava lá, reconhecemos Brisa tal como enfermeira para trabalhar na Itália. Só que esse reconhecimento tem validade de 2 anos e que acabava em 2012. Uhum. Só que quando eu fui mandar meu currículo, esqueci de falar que na primeira fase do processo você tem que mandar seu currículo em alemão. Só que você Entendi. mesmo pode fazer, não precisa ser um tradutor. Daí, quando eu fui mandar meu currículo, eu fui orientada por uma mulher aqui, por uma assistente social do Caritas, que é um local que ajuda a fazer essas coisas também, entre outras coisas. Eu fui orientada a colocar que eu já tinha reconhecido na Itália. Mas eu falei para ela, mas não vale Não mais. vai Para que fazer que eu diferença nenhuma. coloca, né? Porque não custa. Daí eu já fiquei meio assim, tá, vou colocar, mas, tipo, né, não vai ter validade. E daí, quando eles me pediram isso, eu fiquei puta, porque eu falei, gente, só vai me atrasar esse negócio, porque vão ver que não valeu de nada. E eu tô aqui, ó, podia estar fazendo estágio já. Eu queria, né, Exato. ter a validação logo. Daí eu enviei. Daí eu enviei e depois de, nossa, eu acho que não foi nem 2 semanas, chegou então uma carta lá para mim no meu endereço. E eu Uhum. vi, eu falei, eles estão mandando o certificado de volta, né? Do Do B2. B2. Daí abri, tinha mesmo o certificado de volta, tinha uma cartinha e mais um papel. E na cartinha tava falando, ai, senhora Brisa, por você ter feito enfermagem no Brasil e tal, e ter feito o seu reconhecimento na Itália, te concedemos o reconhecimento na Alemanha. Ah, é porque por causa da União Europeia. Mas assim, tava lá, entendeu? Que tinha expirado. Se eles passaram um pano, se eu tinha sorte, Talvez eles eu estavam precisando tanto de enfermeiro que eles falaram assim, deixa, ela já se formou no Brasil, validou na Itália, então pode vir trabalhar na Alemanha também. até hoje não sei, mas assim, nem contestei, né? Fiquei super Óbvio, feliz. óbvio que não, né? Uma semana depois eu já estava no mesmo local que eu estava trabalhando. Eu continuei como enfermeira. E foi isso. Ai, que delícia! E Então, eu deixa eu não te, fiz o processo, né, de fazer ou estágio ou a prova. deixa eu te perguntar, então, se você sabe como que é essa busca por estar. Vamos por partes, vamos começar. Porque você falou que pode tanto escolher, né? Ou estágio ou então fazer a prova. Isso. Normalmente tem essa opção. O estágio, tu, pela sua experiência, se você já conversou com outras pessoas, é fácil conseguir com que os hospitais aceitem você para fazer o estágio, para validar seu diploma? Ou é uma busca meio difícil? Porque aqui na Irlanda eu estou sentindo na pele que é um pouquinho difícil. Então, não sei dizer assim total, porque eu acho que depende muito se vai ter alguém para te supervisionar, né? E se Uhum. eles têm falta de enfermeiros, assim, no geral já, quiçá para ter um enfermeiro para fazer a supervisão de outro. É. Então, eu acho que é muito válido fazer até pelas empresas, porque as empresas já têm todo esse contato, sabe? Ó, não sou paga por nenhuma empresa para falar isso, nem nada, mas é Mas é porque verdade. segurança mesmo, né? Eles já sabem o caminho das pedras, assim. Então, claro que você pode tentar sozinho também, mas eu não sei se será algo tão fácil. Mas, assim, colocando numa proporção de facilidade das coisas, garanto que quanto melhor você falar alemão, mais fácil será tudo. Porque se você escrever uma puta carta já falando, sabe? Que Uhum. olha, tem esse, recebi, não sei o que, nanã.
E eles veem, nossa, mas essa pessoa ó, já fala super bem alemão, vamos, né, Vamos, ver um jeito. vamos ter outros olhos, né? Isso, mas principalmente para, então, hospital universitário. Não vai me inscrever para um hospital que não é universitário e tal, que com certeza eles já estão em falta de pessoal normal, né? Quem dirá para um professor, para alguém que supervisione. Então, acho que é melhor sempre estar procurando em hospitais universitários, quando for fazer. Entendi. E a prova é uma prova teórico-prática? Isso, é uma prova teórica das disciplinas de enfermagem, então, como se você tivesse feito a enfermagem aqui. Uhum. E uma prática que você vai ter que mostrar, provavelmente ali um plano de enfermagem, né? Fazer um atendimento em algum paciente e eles vão avaliar. Só que, pelo que eu vi, as pessoas contando que vem por empresa e tudo, não é uma coisa super difícil. Porque eles também não querem dificultar algo que eles estão precisando tanto, sabe? Mas Uhum. é algo que você vai ter que dominar e principalmente saber falar tudo em alemão. Por Óbvio. exemplo, vai fazendo essa prova e, sei lá, a prova for ali um cuidado que você tem que fazer de manhã num paciente, né? E ter que direcionar ele para fazer os cuidados de higiene pessoal, né, de todas as coisas, ou que você vai aferir algumas coisas nele, você vai ter que saber falar, oi, senhor, estou fazendo isso, né? Faça Uhum. aquilo. Se você não souber minimamente isso, fica É, complicado. Mas geralmente complica. quando tiver esse estágio aí, você vai saber falar as coisas de cor salteado. Não vai É. ter. E quanto tempo, assim, Brisa, durou a sua validação? Tipo, porque você foi super sortuda, né? Mas quanto tempo durou a sua no geral? Aí, né, no começo de maio, se eu não me engano. Começo para meio de maio. Dia 26 de julho tinha chegado a carta. Nossa, que sonho! Só que assim, isso do ano passado, certo? E dezembro vai fazer 4 anos que eu tô aqui. Só que antes disso, teve todo o processo de eu aprender o idioma. O Então, idioma. assim, 2 anos até que eu fizesse o B2 do idioma, né? Entendi. Trabalhei tudo. Teve períodos que eu não fiz a escola, que eu só trabalhei. Mas enfim, daí deu 2 anos. Mas as duas provas que eu fiz, eu até que passei de primeira nas provas que eu fiz, e um curso que eu fiz, que é o B2, que é o intermediário, ele geralmente é feito entre 5 e 6 meses. E eu fiz Uhum. em 6, não recomendo. Mas eu fiz um super intensivo em seis Meu semanas. Deus! Eu queria muito, sabe, fazer a validação logo, e eu já tinha o B1, né, e já tinha assim, uma vivência com a língua. Eu falei, não, vou arriscar todas as fichas, e daí fiz, então, em 6 semanas. Esses processos de validação, eles mexem com a gente. Eu sou que nem tu, Brisa. Se eu pudesse fazer tudo em uma semana, eu faria tudo em uma semana para eu poder ter o registro na minha mão. Porque, olha, Não, é eu fico pensando, complicado. falam inglês, então, e tudo, né? Uhum. Já, e tá tendo que provar, né, que é enfermeiro, que sabe, geralmente tem que ter uma paciência. Eu sei que no meu trabalho o pessoal ficava, nossa, mas você é enfermeira, você já é super boa, como que é isso? Você tem que validar. Eu falei, gente, alemão. Eles que estão falando, né, gente? Se fosse por mim, eu já tava trabalhando aqui, uai. Mas nossa, quando eu levei daí o meu certificado, né, e estavam precisando de enfermeiro, porque sempre precisam, a minha chefe ficou, ela, nossa, eu não acredito, tipo, que bom que você conseguiu muito, né, logo. E talvez também o que tenha me ajudado é que eu já trabalhava há um ano como cuidadora. Uhum. Com as cartas dos meus empregadores do Brasil, eu enviei uma carta do empregador aqui da Alemanha, de 3 páginas, de assim, ó, pura rasgação de seda. Só elogios. Eu acho que pode ter contado também, Ah, com sabe? certeza. Com certeza. E isso é bom se você tem interesse, por exemplo, de vir para a Alemanha para fazer a validação e por si só, que você venha e comece a trabalhar como cuidadora num local, até para você ter isso, entendeu? E até para você ter também contato com a língua, com o idioma. Você pode fazer um Teilzeit e trabalhar no outro período, né? Você trabalha um período e estuda outro, quero Tudo dizer. no outro. É uma boa dica. É o que eu falo pra todo mundo aqui também. Trabalhar como cuidador vai melhorar o seu inglês de uma forma que é natural, sabe? Porque você vai estar lá 12 horas com eles, é natural. Você vai ouvir, você vai
ter que aprender a perder o medo de falar. Então, eu também sou da mesma opinião que você. Trabalhar como cuidador é, assim, primordial, eu acho. Sim, sim. E não é vergonha nenhuma, né? Porque tem gente que fala, não, mas eu não vou, tipo, vamos dizer, voltar um degrau na profissão. Gente, para com isso, porque quando você vem para um novo país, você tem que dar vários passos para trás mesmo, por Bastante. conta do idioma, né? E é outra coisa. Eles também aqui, a enfermagem não é como no Brasil, então você tem que aprender como é aqui, sabe? Então, agora você mencionou isso, né? Vamos pular para a parte de enfermagem em si. Se você puder dizer mais ou menos assim da sua experiência, as diferenças entre a enfermagem do Brasil, as coisas que você acha que aí é melhor que o Brasil deveria adaptar, ou vice-versa, né? Que aí você acha que não é bem assim, que no Brasil é melhor, mas como que é a enfermagem, a atuação do enfermeiro aí na Alemanha? Aham. Então, a enfermagem aqui, eu acho que a grande diferença que o pessoal que é brasileiro vê é que o enfermeiro não tem tanta autonomia como no Brasil. Uhum, Porque o enfermeiro tipo, é a cabeça do setor, né? É o que faz tudo, é o que resolve tudo, os problemas e tal. E aqui nem tanto, e principalmente na questão dos procedimentos. Tem muitos procedimentos aqui que eles estão ainda atrelados ao médico, não é o enfermeiro também que faz. E também, a depender do local, tem muito local que os enfermeiros fazem cuidados básicos, que no Brasil já não se faz, porque tem auxiliar, o técnico para fazer. uhum. Locais não tenha os auxiliares também para fazer. Só que às vezes a demanda é tanta e a falta de profissional também, que daí você tem que acabar fazendo, entendeu? E só que assim, na minha experiência, o que eu vejo? Que depende muito também do que você se propõe para fazer, do que você mostra que você sabe fazer, do quanto você fala e se sente seguro e toma a frente da situação, sabe? Porque se você ficar só, tá bom, não posso fazer, não vou fazer, ou né, então Se tá, você é acomodar, né? uma cuidadora. E não verbalizar essas coisas, eles vão te deixar então fazendo o que você tá, entendeu? Ninguém vai te cobrar alguma coisa, dificilmente. Então, na minha experiência, porque foi em lar de idosos, né, em psiquiatria em lar de idosos, lá, eu acho que tem bastante autonomia, porque você acaba ficando como enfermeiro do plantão, às vezes sozinho, só você de enfermeiro, com alguns outros cuidadores. Então, é claro que você que vai decidir tudo o que for, né, de mais complexo. E o Uhum. médico, ele não fica lá nunca. É visita médica que acontece semanalmente. Assim. Você vai discutir, né, na visita médica com o médico, você geralmente faz uma lista dos seus pacientes e as demandas que tem. E todo o resto, por exemplo, algum idoso caiu, você vai ter que ligar para uma emergência, né? Vai ter que pedir ambulância e tal, não sei o quê. O que para mim não difere muito do Brasil. Só que o Uhum. que tem é que assim, talvez 5 ou 6 pacientes, você vai ter que fazer os cuidados básicos também. Mas para mim nunca caiu minha mão, entendeu? De fazer. E cuidados básicos não é que você vai ter que assumir o paciente todo também, porque com certeza você vai ficar com os mais leves. Porque fora isso, você vai ter medicação para fazer, você vai ter curativo, Evolução. evolução de enfermagem, você vai ter outras demandas que os cuidadores não podem fazer, Uhum. só o enfermeiro mesmo. Então, mas em hospital é um pouco diferente, né? E em hospital, por exemplo, porque aqui a enfermeira não pode fazer punção venosa e tal. Só que não pode. É assim, se o médico lá no hospital vê que você tá apto para isso, tudo, ele assina falando, não, ó, a Brisa pode fazer por mim. Só que Entendi. isso vai te perguntar se sabe fazer. Você vai ter que mostrar que, olha, sabia que Eu no Brasil sei. sabe, com o olho fechado. Daí ele vai te provar ali umas 2, 3 vezes e falar, é verdade, você faz mesmo. E ele vai te assinar, porque afinal de contas, se acontecer alguma coisa, com essa É assinatura ele que ele que que- vai responder, você e ele, né? Mas Uhum. também. Então, por isso que depende. Só que tudo isso, imagina se você não fala o idioma certo. Eles não vão É, confiar, nem um sabe? pouco. Então.
Por isso que depende muito também do nível do idioma que você tá, de quão seguro você tá para falar. Só que isso, com o trabalho, vem assim, ó. Vamos supor, você não trabalha, né? E tá trabalhando há um mês. Nossa, o seu salto de alemão é gigantesco. Porque não Sim. tem como, né? Você sempre tá ali no dia a dia falando e tal. Então tem bastante diferença. Aí, bom, por exemplo, punção venosa, sondagem vesical, sondagem interal, tudo precisa de uma autorização médica daí para enfermeiro? Sim, no lar de idosos, por exemplo, a gente não faz punção venosa. A gente Uhum. térmico, o soro corre aqui intradérmico, né? É diferente mesmo. Quando você fala isso no Brasil, fica, nossa, que Eu fiquei apavorada quando eu vi hidratação subcutânea aqui. Eu falei, mas gente, tem uma veia ali enorme saltando no braço dele, por que não faz a hidratação endovenosa? assim, Não, não pode, tem que ser subcutâneo. é. Daí esse tudo bem, né? Daí esse enfermeiro pode fazer, mas todo o resto vai ser o médico mesmo. E daí vem o meu outro pensamento. Eu fico assim, tem gente que fica, ai, nossa, mas aprendi, não coloca em prática e não sei o quê. Eu falo, gente, para de loucura, é menos um trabalho. Não é? É tipo, nossa, pra que ficar sofrendo, né? Eu acho que tem gente que fica muito, nossa, mas você vai deixar tudo que você aprendeu. Eu não acho que o nosso trabalho se resume só a procedimentos realizados, sabe? Eu Como se acho também te fizesse tanto, né? Tipo, vamos supor, a punção venosa do Brasil, quem faz é técnico, né? Se a gente fosse ser bem honesto, quem faz é técnico, a gente faz realmente só em caso extremo. sim, Então, pra que que vai sentir falta de uma coisa que você mal fazia, sabe? com certeza. Eu acho que o nosso trabalho também está muito mais atrelado ao cuidado em si com o paciente, com a família dele, Diagnóstico, né? diagnóstico, em ficar ali advogando por ele mesmo. Porque, por exemplo, eu em lar de idosos, se eu não falar dos meus pacientes para o médico nessa visita médica, Eles não falam. ele também não vai passar de quarto em quarto para ver os idosos, entendeu? Então é Uhum. isso que vai ter que sempre estar prestando muita atenção, né? Cada setor tem a sua especificação. Mas no lar de idosos, então, seria isso mais, eu acho. E o Deixa que eu acho é muito melhor aqui na Alemanha, com certeza, acho que eu nem estava precisando falar, mas são a estrutura física, né? É isso que eu ia te perguntar agora Não tem comparação. de equipamentos, assim, né? Tem Porque no tudo que Brasil a gente tem que estar sempre improvisando, porque nunca tem nada, né? Não, aqui tem tudo que você quiser e tem para você fazer mobilização de paciente, tem elevador, tem tudo assim. É claro, às vezes você acaba nem usando, né? Porque você chama um colega, vai em dois ali, Faz, é. pronto, já colocou da cama para cadeira, da cadeira para cama. Mas se você não quiser, vai ter o elevador, vai ter os lifts lá que eles falam, né? É uma E maravilha. e com relação à medicação, a tudo, tem tudo. Curativo, os melhores. E até o curativo aqui também é bem interessante, porque é o enfermeiro que vai fazer, só que aqui também tem um profissional, que é um enfermeiro, às vezes especializado, que ele é o profissional que faz acompanhamento só de De ferida. E curativo feridas. fornece, né, os insumos para isso. Então, geralmente, esse profissional ele vai fazer uma visita também a cada semana pro lar e você vai falar aos pacientes que precisam e tudo mais. Só que você que vai fazer o acompanhamento, então, depois. Ele só dá, assim, vamos dizer, o diagnóstico inicial, né? Ele provê os insumos e você dá continuidade no tratamento. Legal. Deixa eu te perguntar, Brisa, em relação a preconceito de nativo contra imigrante, você acha que existe? Você já sofreu? Você já viu Aham. no seu trabalho, assim? Lá assim, mais no profissional, se diz, né? Isso. Não, eu não acho. Eu acho que eles são super agradecidos, na verdade, porque não tem tantos alemães, né, que gostam desse tipo de trabalho, vamos dizer assim. Uhum. E eu nunca fui destratada, pelo contrário, sabe? Sempre, e até pelos próprios idosos, sabe? Eles têm curiosidade em saber de onde você vem e quer contar história e quer que você conte algo também. Os familiares, nossa, nunca. É tanto que a gente tem uma caixinha lá que a gente fala. Porque às vezes você arruma uma cama, eles querem te dar 10 euros. E não pode. É. Assim. No meu contrato, por exemplo, eu tinha lá que eu só poderia aceitar 5 euros, mais que isso não poderia. Uhum.
5 euros, qualquer euro que eles dão, a gente pegava e colocava numa caixinha, porque daí depois a gente juntava todo mundo do trabalho e ia jantar fora ou ia fazer algum passeio, sabe? E isso Legal. é bem gostoso. Não é em todo lugar que tem, mas lá onde eu tava era como a gente fazia. E a gente conseguia, assim, às vezes em 3 meses, 500 euros. Era bastante, não era pouco, não. E tem muito estrangeiro lá onde você trabalha? Além de você, de brasileira, Tinha, mas. acho que 3 iranianos, uma da Filipina, uma da Lituânia, uma enfermeira russa. Agora, no meu lugar, entrou mais uma russa, porque eu tô afastada por licença, né? Sim. Uhum. Daí, no caso, é em Koblenz. Eu até ia te falar, você colocou em nós, mas nós é onde eu moro, mas o meu trabalho ainda ficou em Koblenz, né? Eu tô afastada de... Ah, E daí, depois, por fim, eu vou acabar não voltando para lá, infelizmente. Mas tinha muitos, tinha esses que eu falei, então, russo, da Lituânia, da Filipina, iraniano. É, lá foram esses, mas tem muitos. Filipino Nossa, tá em tudo quanto é lugar, né, gente? Eles estão dominando a enfermagem no mundo, porque olha o que tem de filipino aqui. sim. E tinha alemães também, né? Claro, mas eram, acho que a minoria, viu? Se for contar. Acho que os alemães não querem ser enfermeiros, não. Ah, eu achava muito legal isso, porque você acaba conhecendo outras culturas, né? Com certeza. Ô, Renata, eu vi Hum, que alguém falou assim, queria eu tô saber. vendo. Que o Brasil não é assim, não, que não tem as coisas. É que assim, eu vim de uma realidade do Brasil que me faltava muita coisa, porque eu trabalhei na Brasilândia, na Sé. Então, assim, vocês faz uma ideia de como era precário alguns insumos lá, né? E também até no hospital do servidor público estadual, eu trabalhava na central de material e esterilização. E chegou, a gente tinha 4 autoclaves. E teve meses que as 4 autoclaves ficaram paradas. Então, como que eu não vou falar que Não, não mas faltava? eu também tive experiências bem negativas no Brasil. Eu trabalhava em hospital privado, não era nem hospital público, e mesmo assim existia falta de materiais. De medicamentos eu não digo tanto, mas de materiais existia uma falta gigantesca. A questão do CME também por conta de autoclaves quebradas. Então, Uhum. assim, eu acho que é a nossa experiência e também não tem como também é, abrilhantar a enfermagem dizendo que é tudo perfeito, que funciona, porque não é. A gente tem que ser um povo mesmo, a gente tem que trabalhar com muitos imprevistos que acontecem, então a gente tem que fornecer o cuidado com aquilo que a gente tem, mas eu acho muito importante também mostrar que não vai ser perfeito em lugar nenhum do mundo, mas no Brasil, sim, existe um déficit bastante aguçado em relação à falta de proventos de materiais e medicamentos. Então, Sim. é importante a gente falar isso também. É óbvio que vai ter estados, vão ter cidades no Brasil que tudo funciona perfeitamente, mas na minha experiência pessoal, não foi isso que eu vi. Não, o local que eu melhor trabalhei, para falar a verdade, foi lá em São Bernardo, que eles reformaram todas as unidades de saúde, que era assim, porcelanato no chão, era lindo, parecia convênio, O assim. meu marido falou que em Jaguariúna tem um dos sistemas de saúde, o SUS lá funciona perfeitamente, que não existe falta de nada lá, que lá funciona tudo ótimo. Sim, sim. Não, eu sou super assim. Eu trabalhei, né, a maior parte pelo SUS. E só que o que eu digo que falta é que, né, às vezes falta isso. E, por exemplo, na Brasilândia, eu cheguei vários dias para trabalhar e tinha tido enchente. E a gente só conseguia trabalhar depois que a gente tirava toda a água que estava na UBS. E tirava, tipo, nós profissionais. Era médico, enfermeiro com rodinho puxando água. A enfermagem do Brasil é isso, gente, é trabalhar de improviso, porque a gente nunca sabe o que vai ter na gaveta, se vai ter alguma coisa na gaveta, e principalmente no SUS mesmo. No SUS existe, infelizmente, né? Não Sim, sim. falando de forma A maioria, de na verdade, menosprezar. profissionais, eu acho. Que de É, profissional eu acho que é muito bom. Mas demais, demais. Não trabalhei, eu estagiei na época de faculdade, eu estagiei na UTI de um hospital público lá de Floripa. E eu falei, gente, se um dia, Deus que me perdoe, mas se acontecer alguma coisa comigo, eu quero ir para a UTI do SUS, mas eu não quero ir para a UTI do privado, porque o cuidado que eu vi lá, gente, a humanização que eu vi do cuidado lá foi lindo, foi muito lindo de ver. Sinto até uhum. saudades.
Mas deixa eu te perguntar. Tu disse Hum. que. Vamos voltar um pouquinho. Tu disse que o salário aí de enfermeiro é um torno, o quê? Uns 2.600, né? Assim, o mínimo, né? O base do base. Mas tem até 3.500, né, a oferta. E em relação Geralmente é isso. a custo de vida, assim, aí na Alemanha, esse salário, ele é bom? Ele te provê um conforto? Ah, eu penso que sim. É claro que, por exemplo, se você for uma pessoa que vai morar sozinha, o aluguel aqui é uma coisa que está meio cara em toda a Alemanha, né? Principalmente nos grandes centros. Então, se eu fosse uma pessoa sozinha, eu ia ficar um pouco preocupada, mas também, tem como, principalmente em grandes centros, de você trabalhar e morar no próprio hospital. O hospital oferece uma moradia, né? Que é um custo um pouco menor. Geralmente, às vezes, você divide um apartamento, então, com uma pessoa, mas não é nada ruim, entendeu? E principalmente para você começar, né? E porque eu acho que o maior custo mesmo aqui é moradia. Aqui na Irlanda também. É. É Então, horrível aqui. os aluguéis aqui vai variar muito de região, né? Mas é algo sempre em torno assim, ó, de minimamente 500, 600, minimamente. E Uhum. é 1.000, 1.200. E claro, quanto maior local que você quiser, vai pagar mais caro que isso. Mas assim, isso que eu ainda tô falando meio que da minha região. Mas Uhum. tem lugares que é sempre mais que 1.000. Não adianta, sabe? E fora que é quase que assim, eu falo, nossa, tem que passar num vestibular aqui para conseguir um apartamento, Ah, aqui também. porque é muito concorrido. Nossa, sempre quando você vai ver, vai ter mais uns 4 vendo junto com você, e eles vão analisar a sua vida toda e vão te falar sim ou não, e muitas vezes é não. É uma entrevista, assim, que eles vão buscar até o seu histórico da sua, sei lá, vai até seu ensino fundamental. Aqui também é a mesma coisa. É um processo, assim, que. Não, sério, é horrível, gente, é horrível. Não consigo nem achar palavras. Mas fora isso, o supermercado é um preço justo, que você vai pagar por tudo, não é um absurdo, eu acho. O convênio de saúde, né, também é uma parte assim considerável, não é muito também, é melhor, eu acredito que você pagar privado, porque tem essa Uhum. opção. Aí não E tem um sistema público, tem? não, ou isso, né? Ou você paga o convênio, você vai escolher e vai sair direto da sua folha de pagamento, ou você vai pelo sistema privado. Você vai Entendi. pagar, por exemplo, cada médico que você for, você vai pagar um tanto e, e é isso. Agora, o convênio, por exemplo, sai lá do seu salário 150, 170 euros e você vai poder usar para tudo que é médico, hospital, etc. Entendi. Então, E para resumir, Brisa, na sua opinião, vivendo aí Uhum. na Alemanha há 4 anos, quais são os prós e os contras de validar o diploma de enfermeiro aí? Ai, nossa, É muito não subjetivo, né? parei para pensar tanto nisso. Os prós é que você vai estar num país que vai te prover uma qualidade de vida muito boa, eu acho. Mas vai te prover uma qualidade de vida muito boa, o trabalho também vai ser gratificante. Só que o contra é que você vai ter que aprender, né, um novo idioma. E para mim, que todo mundo fala, que a Alemanha, que as pessoas são frias, que isso, que aquilo outro. É um pouco isso também, só que você faz muita amizade com pessoas de fora que estão dominando aqui, os estrangeiros e brasileiros também, né? E só que o que você fala, que você sente mais falta, né, e tal, para mim é a falta de sol. Só que como a gente ainda não tá Comida. nessa falta de sol, eu ainda tô a modo alegre. Porque de novembro a abril é meio triste o negócio, É bem porque frio aí, né? tanto o frio, mas a falta de sol, entendeu? É não ter um raiozinho de sol assim para contar a história. Tem dias ou outros, entendeu? De novembro a abril é meio triste. Em janeiro, então, que as pessoas acham que daí sai de férias e acabou as festas, né, e tal, só falta os fenos rolando, assim, ó, parece que tem na rua. É deprimente. Tanto que eu já decretei, janeiro sempre vai ser férias e no Brasil, se possível. Porque, Ah, mas depois ai, vem sol e fica tudo bem.
Como é a questão de aposentadoria na Alemanha? Estão perguntando. Olha, até onde eu sei, que eu não pesquisei muito isso ainda, mas são 30 anos que você tem que trabalhar e contribuir. Mas tô bem falando um achismo, assim, ó. Não me preocupei ainda. Gente, eu acho que a gente conseguiu cobrir bastante sobre o processo de validação, sobre a enfermagem na Alemanha. A gente tem um tempinho ainda, se vocês quiserem mandar perguntas, porque eu não vi muitas perguntas aqui no chat, não sei se tu viu, Brisa, mas Ah, também. eu não vi muitas perguntas, mas se vocês quiserem, a gente podem mandar perguntas, porque a gente ainda tem tempo na live, Aham. mas vamos ver aqui. Ah, vou dar uns prints aqui se eu achar alguma pergunta. Que daí qualquer coisa também eu procuro a pessoa e daí respondo para ela depois. Mas pode vir falar comigo no Instagram que eu respondo todo mundo, viu? Viu, já? A Brisa tá aí, ó, disponibilizando o Instagram dela. Vocês querem ir para a Alemanha? Vão lá encher o saco da Brisa. souber, até amanhã nascer, estamos aqui, ó. É bom que até me distrai. Porque tá difícil. A ansiedade, né, que dá. Mas eu acho que é isso, Ah, gente. Eu acho que foi uma conversa super, super boa, porque eu tava muito curiosa em relação à Alemanha, sério, porque foi um dos países que eu realmente cogitei para mim. E o uhum. alemão realmente foi o meu obstáculo, assim, que eu falei, acho que eu não vou tentar não, porque alemão, eu tenho medo da língua, para ser sincera. Mas eu Ah, acho que foi uma coisa. live muito explicativa. Brisa, muito obrigada de coração mesmo por você ter disponibilizado um tempo, principalmente nesse tempo que você está aí esperando Samuel. Muito Não, legal. obrigada. Fico feliz de ajudar. Como é que fala obrigado em alemão, gente? Fala de novo? Danke schön. Danke, vielen Dank ou Danke schön. Dankeschön, então. Não sei falar. Bom, Fala um tchau. thank you. Tchau. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado da live também. Ela vai ficar salva por 48 horas e depois ela vai ser excluída. Mas eu vou fazer um vídeo no YouTube, um compilado de todas as lives com os melhores momentos. Não fiquem nervosos. E espero vocês na próxima live. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada por participarem. Brisa, vai dar tudo certo com o Samuel. Ele vai chegar cheio de saúde, lindo. E manda foto pra mim quando ele nascer, quero ver ele. Beijo, gente. Obrigada por tudo. Tchau. Tchau, tchau.